Introdução ao livro de Êxodo. A raça humana está em perigo. Aliás, ela corre perigo há muito tempo. Forças poderosas foram e continuam a ser empregadas por meio de muitos homens e mulheres com o propósito de nos tirar do perigo em que nos encontramos e pôr em ordem a bagunça que está no mundo. É impressionante a habilidade, a perseverança, a inteligência e a devoção daqueles que se esforçam para nos tirar da lama. Pais e mestres, médicos e conselheiros, governadores e políticos, escritores e pastores. No centro dessa obra está Deus. O termo mais abrangente a respeito do que Deus está fazendo para nos tirar dessa situação caótica em que estamos metidos é salvação. A salvação é Deus fazendo por nós o que nós mesmos não podemos fazer. Salvação é a maior palavra do vocabulário do povo de Deus. Êxodo é uma poderosa, dramática e verídica história da obra salvífica de Deus. A história gerou um resultado extraordinário com o passar dos séculos, reproduzida em canções, poemas, dramas, novelas, política, justiça social, arrependimento, conversão, adoração e vida santificada. Ela continua a prender a imaginação de homens e mulheres, especialmente aqueles que enfrentam problema. É importante que Deus não nos presenteie com uma salvação na forma de uma verdade abstrata ou com uma definição precisa ou um slogan atraente, mas na forma de uma história. Êxodo nos faz entrar numa história com enredo e personagens que, por assim dizer, demonstra propósito e relações pessoais. Somos convidados a participar da história, primeiramente por meio da nossa imaginação e depois, se quisermos, pela fé, com a nossa vida inteira correspondendo a Deus. A história do Êxodo continua sendo o meio principal que Deus usa para tirar homens e mulheres de dificuldade, do caos da história para o reino de salvação. Cerca de metade do livro de Êxodo, dos capítulos 1 a 19 e depois dos 32 ao 34, é uma narrativa emocionante de um povo maltratado que é salvo da escravidão para uma vida de liberdade. A outra metade, dos capítulos 20 ao 31 e depois do 35 até o 40, é composta de instruções meticulosas, leitura tediosa para alguns, a respeito de viver a vida de salvação e de liberdade. A história da salvação não está completa sem as duas partes. A tradição diz que Moisés escreveu o Êxodo. Deus é o herói da história, mas Moisés é o seu escudeiro, um homem resistente, flexível como uma bota velha. Ciente de seus muitos erros e falhas, decepcionado com a vida de tal modo que chegou a ponto de desistir do próprio caminho. E o caminho de Deus tornou-se a única coisa que importava. No Egito, os israelitas eram agredidos, explorados, morriam de fome, situação comum entre as minorias étnicas sob regimes autocráticos. Agora eles estavam livres. Mas era difícil concentrar-se nos poderosos atos de Deus, pois todos os dias havia uma luta pela sobrevivência. Eles estavam vagando sem rumo por um deserto e perguntando-se todos os dias se encontrariam água. O que Deus havia feito por eles naqueles dias?
e o que ele queria deles em troca, não apenas coletiva, mas individualmente. Que papel exerceriam eles nessa nova vida de serviço livre a um bom rei? Por volta de 1360 a 1280 a.C., o rei Tutankhamon morreu com a idade entre 18 e 25 anos, alcançando parte da vida de Moisés, ou talvez morrendo um pouco antes. O governo egípcio estava caótico, economicamente fraco, mas as coisas se estabilizaram na época de Ramsés II, o provável faraó do Êxodo. Ramsés seguiu um amplo programa de construção de templos e santuário, com estátua dele mesmo, e uma fabulosa capital que levava seu nome. Ele viveu 96 anos e teve mais de 200 esposas e 156 filhos. Introdução escrita por Eugênio Peterson, contida na Bíblia A Mensagem.